Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à estreia da nossa semana da espiritualidade. Eu estou honrada em ter criado essa semana juntos, todos os dias às 20 horas. Que gostoso tê-los aqui conosco. Muitas pessoas especiais, convidados, especialistas estarão conosco e mandem as suas perguntas. Hoje a nossa especialista é a Ana Cristina Pimenta, ela é especialista em constelação, sobre espiritualidade, tem feito um trabalho incrível. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar a galera? Vamos chamar a galera, porque vai ser especial essa estreia, tá cheio de perguntas, vocês participaram muito conosco aí nessa divulgação e eu me sinto honrada, emocionada por estar trazendo isso pra gente. É pra vocês, tá? A nossa convidada entrando, já vou chamá-la, mas por favor, não passem vontade. Tragam as perguntas de vocês sobre constelação e espiritualidade, que será muito bem-vinda e será respondida. Combinado? A Ana entrou, vou chamá-la. Vamos chamar os amigos. Vamos chamar todo mundo. Nossa, essa live é para você. E depois eu vou deixar no feed do Instagram, depois eu vou deixar lá no YouTube. Vocês não vão ficar sem. Oi, Oi, boa noite, boa tudo noite, gente. Olha bem? que linda. Olha, ela Ah, chega. É o sol, né? É um sol que irradia, é uma luz maravilhosa. E me sinto honrada de estar começando essa live estreando com a Ana Cristina Pimenta. A gente vai conhecer mais sobre ela, só que antes a gente vai convidar a galera. Ana, eu vou te convidar para fazer isso junto comigo, tudo bem? tudo bem? Olá, pessoal. Um pouco nervosa, é a primeira vez. Vamos lá. É o seguinte, ó, a gente vai bater um papo bacana, legal, divertido, só que vamos chamar a galera. Tem Tá. aqui embaixo uma setinha que parece um aviãozinho. Vamos tocar e dali você vai para sua relação de usuários e você vai enviar para todo mundo. Vai apertar no botão enviar, que é o que eu estou fazendo agora, e quem está assistindo a gente também. E todo mundo vai ser convidado a assistir esse conteúdo que depois ficará gravado. Mas a sua pergunta, o seu boa noite, o seu coraçãozinho vai fazer com que nós tenhamos mais alcance aqui nas redes sociais. Então, por favor, nos ajude. Estava falando, Ana, como eu estava emocionada em ter realizado esse projeto da Semana da Espiritualidade, um tema super importante, atual, necessário, e estrear com você é uma honra, A porque honra é minha. imagina, essa mulher, gente, ela tem uma força, ela tem um poder, ela tem uma magia que só de tão. E aqui surgiu a oportunidade. A Ana vai se apresentar, só que antes de ela se apresentar, eu tenho os Oi. sendo eles, tá? Então, eu quero agradecer o Douglas Bolvi, tá lá no João Franco, na Avenida Paulo Facini, no estúdio, né, do João, que trata do meu cabelo, cuida dele, foi o primeiro a dizer sim como parceria. Eu sempre vou dizer isso, eu dou muito valor às pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, o meu beijo para você, Douglas. Amanhã eu estou com você às 9 horas da manhã, cuidando das madeixas para ficar ainda mais bonita nessa semana. Eu quero agradecer também a Carta Mantovani, que cuida da minha pele, referência estética aqui em Guarulhos. Quero agradecer Kátia, Estúdio de Beleza, são umas queridas. Kátia, todo mundo que trabalha com ela, deixa minhas unhas lindas, bem cuidadas, e não é de hoje, já faz tempo. Eu tenho muito orgulho dessa parceria, tenho muito amor no coração por elas, dou muito valor à amizade e profissionalismo delas. E também quero agradecer a Lixo Tique. Tique de e-commerce pelo Brasil e eu fico feliz, mas tão feliz de tê-la como parceira.
Agora voltou, agora voltou. Voltou, tava travando. Tô travando? Então, para finalizar sobre as minhas parcerias, o e-commerce mais querido do Brasil, que é a Lixutique, gerenciado pela Paloma, uma querida, que me deixa linda aos pés, à cabeça, que são com os meus sapatos, moda internacional, com preços acessíveis. Então, eu sou muito grata por todo mundo que deixa ainda eu mais linda para estar linda para vocês, que esse é o objetivo. Combinado? Ana, já falei bastante e eu quero saber agora tudo de você. Fala pra gente, Ana, quem você é, como a constelação entrou na sua vida, todos os resultados que você tem. Tem bastante pergunta para a gente responder. Seja muito bem-vinda à nossa Muito, estreia. muito obrigada, boa noite a todos. Como eu disse, estou um pouco nervosa, estou estreando e vou procurar responder o máximo possível de perguntas. Se ficar e a live não der tempo, vocês deixem que a gente responde depois para vocês, tá bem? Eu sou Ana Cristina Pimenta, tenho 47 anos, sou mãe das Marias, Maria Isabel e Maria Luísa, sou esposa do Alexandro, e sou empresária há 22 anos na área de representação comercial e há 12 anos na área terapêutica de desenvolvimento pessoal, utilizando a constelação organizacional e familiar como ferramenta de trabalho e de desenvolvimento, tanto pessoal, meu, como para as pessoas, né? Sou filha, sou irmã, sou neta, sou amiga e sou vovó! Ontem foi dia da vovó e sou vovó A da vida Noa está que está crescendo, chegando né, aí. Ana? Bem, tá crescendo e é isso que a constelação fala, que a gente dá continuidade. Quanto à sua pergunta, como eu entrei na constelação, foi por uma questão pessoal de saúde com a minha filha mais velha, no ano de 2008, quando ela apresentou um problema de saúde, que é aquele problema de escoliose idiopática que vai ficando toda torta. Na época, eu passei por 23 médicos e queriam operar ela, já estava com cirurgia marcada. E foi quando, além de ir aos médicos, eu procurei também a questão espiritual, religiosa e me deparei também com a constelação. E foi aí que eu realizei a constelação no dia do meu aniversário. A cirurgia dela estava marcada para uma semana depois. E quando eu realizei, fiz a constelação, foi uma grande surpresa. Porque através da constelação me foi revelado que ela trazia as minhas dores emocionais nas costas, literalmente nas costas. E aí foi Fala, né, Ana? O corpo fala. o corpo Eu, fala. como Foi avaliadora, eu vejo isso todos os dias. E ele fala, e tá ali, E foi né? incrível, porque eu jamais imaginaria tal situação, né? Eu buscava o caminho da religião e, de repente, encontrei a parte terapêutica que me elucidou. E aí, eu fiz a constelação e, para minha surpresa, 2 dias depois, um médico que era brasileiro, estava nos Estados Unidos, pegou o caso da minha filha, me ligou de lá e falou: mãe, não faça essa cirurgia, eu estou estudando o caso da sua filha e eu gostaria muito de repetir todos os exames e que você não entrasse para a mesa cirúrgica com ela. Ela só tem 12 anos, ela vai ficar com um encurtamento de tronco, enfim, explicou uma série de coisas. E aí eu acreditei, esperei esse médico chegar, não fiz a cirurgia, refiz todos os exames e, para nossa surpresa, quando a gente repetiu os exames, ela tinha tido uma regressão de 3 graus. Física. Eu tenho exames comprovando. E aí, a partir daí, nós começamos o tratamento alternativo, que era RPG, acupuntura, uma série de tratamentos, e eu me encantei e falei, vou aprender o que é isso, o que é essa coisa dessa constelação que mexeu no corpo da minha filha. E fui para a aula e desde então me apaixonei e vivo a constelação. E vivo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O resultado tá aí. Hoje eu tô sendo vovó dessa, né? Essa belezura tá me dando o Noah de presente. Que história linda, né, gente? Não é? Não é É, lindo?
É É, espiritualidade isso, né? É uma coisa que encanta, tem que ser vivida todos os dias. E como é que isso tem relação com a constelação? É uma pergunta que foi importante e que a gente quer saber a sua visão sobre isso, Ana. então, quando a gente fala de constelação, ela tem tudo a ver com a espiritualidade, mas ela não está vinculada a nenhuma religião. É engraçado, né? Como assim? Fala de espiritualidade e não fala de religião. Então, quando você está falando de espiritualidade, você está falando de fé. E quando Sim, você está falando de fé, você está falando dos seus antepassados, dos seus ancestrais que vieram antes de você, que te passaram quem você é, que te passaram as histórias. De uma forma bem simples, é assim, quando a gente se reúne e fala daquele bolo gostoso da avó, eu sou de família gaúcha, daquele bolo, daquela comidinha, daquele bate-papo, da roda de conversa, do chimarrão, quando a gente fala dos ancestrais, dos antepassados, a gente está falando de constelação, a gente está falando de espiritualidade. Não existe nada desvinculado, é tudo incluso, né? sim. E é assim, é muito interessante, porque trazendo para a linha científica, a questão da espiritualidade, ela é retratada no nosso DNA. Ah, Sim. Ana, como assim? No nosso código genético, nós trazemos não só a nossa herança física, mas a gente também traz os padrões de comportamento, os padrões repetitivos, né? Então, falando de espiritualidade, falando de constelação, eu Eu trago quero continuar com na minha carga genética tudo que os meus ancestrais viveram, ou seja, eu sou o resultado deles, né? Nós somos, sim. É entendeu? encantador. É uma ferramenta que funciona, funciona muito rápido, imediato e ainda se propaga e que vem mudando muitos ambientes, situações, pessoas. E é engraçado que é novo, né? É uma coisa nova. Quais são os seus resultados na constelação, Ana? Porque você vivencia ela todos os dias. E a galera tá dizendo aqui, antes de você responder, Ana, vamos deixar a galera um pouquinho curiosa? Ó, um beijo para todo mundo. Todo mundo dizendo, Ana é maravilhosa, gente, ela é mesmo. A Ana Ah, o coração dela é o tamanho do universo, se não for maior. Todo mundo oh, dizendo oi. A Kátia, a nossa parceira aqui, ó. Kátia Estúdio de Beleza tá aqui. Um beijo para você, Kátia. Quarta-feira tô indo aí deixar minhas unhas lindas. A detalhe, Kelly, um pessoal, beijo. ela abriu hoje para me deixar bonita. Não acredito! A Kátia ela É, faz isso. A ela é Kátia ela demais. faz. Quem conhece, olha, é um carinho enorme aqui, passando o dedinho aqui na tela. Que gostoso. A gente quer pergunta de vocês. Todo mundo é linda, é maravilhosa, é isso mesmo. Então tá bom, já deu para matar um pouquinho de curiosidade. Fala pra gente, Ana, o que que você vê através da constelação? A mudança, teve a mudança do caso com a tua filha, que é uma história linda, né? Sim. Você falou da ancestralidade, do código, né, genético, nosso DNA. E como que você vê que melhora a espiritualidade com a Então, constelação? a constelação, ela atua nos padrões. E o que, que Sim, são os padrões? São as repetições que a gente vem trazendo de geração em geração. E que muitas vezes é inconsciente. Ai, acontecia com meu pai, acontecia com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, bisavó, com o tio avô. Mas eu nem sabia. E como é que eu estou repetindo isso? Então, para poder falar um pouquinho de padrão, eu preciso falar o que, que a constelação aborda, que então, são as ordens do amor. acabaram de perguntar aqui o que é constelação. Acho que é dentro Ah, do que você vai falar, né? é, dentro do que eu vou falar. Então, eu fiz aqui uma colinha, tá, gente? Porque eu Vamos falo lá. pra caramba, então eu tenho que escrever para não perder o foco, porque, né, mulher geminiana e fala pra caramba. Então, o que é constelação? Ela é uma ferramenta terapêutica que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger através de estudos e observações nas tribos africanas.
Ele era seminarista e foi para a África. E, num dado momento, ele já estava servindo a ordem religiosa, que ele era padre, ele fez a seguinte pergunta para si: eu estou a serviço das pessoas ou eu estou a serviço de uma ordem religiosa? E daí ele abriu mão da batina e começou a trabalhar com a constelação. Então, já nessa pergunta, Eu tô toda arrepiada. quando a gente faz, eu fiz alguns treinamentos com Bert e Sophie, quando ele estava vivo, aqui no Brasil, eu participei, e era extremamente impactante. A primeira vez que eu estive com ele, ele fez exatamente essa pergunta: vocês estão a serviço de quem e do quê? Né? E aí, eram 2.000 pessoas, ninguém respirava. E voltando, então essa ferramenta, ela atua no nosso campo morfogenético. E o que são esses campos? Tá? Vou pegar uma definição de dicionário. Campo morfogenético, eles levam informações, mas não levam energia. Eles são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda de intensidade, depois de ter sido criado. Eles não são campos físicos, eles exercem influência sobre o sistema que apresenta algum tipo de organização. Pô, Ana, que é isso que você está falando? Então vamos lá. É informação, né? É informação. Então vamos lá. No mar existem os cardumes de peixe. O primeiro peixe fala para o último peixe: vamos virar para a direita? Não. E o movimento é sincronizado. É para vocês terem uma ideia. E aí, os pássaros, eles voam, eles têm aqueles voos que também fazem os movimentos. Eles se comunicam? Não, é o campo. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que é o campo morfogenético e como nós estamos inseridos neles sem perceber. Entendeu? Viemos de algum lugar e fazemos parte desse lugar tendo consciência ou não. Isso. Só para complementar, então, como eu disse, essa ferramenta ela segue em 3 ordens, que nós chamamos de leis do amor, ordens do amor. A primeira é pertencimento. Todos temos direito a pertencer e todos nós pertencemos a alguma família, a um clã, mesmo que sejamos adotados. A segunda ordem é a hierarquia. Quem vem primeiro são os mais velhos, ou seja, os nossos pais nos deram a vida, nós viemos depois. Então, com tudo sofre a hierarquia, a ação da hierarquia. E a terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o tomar. O tomar não é arrancar, é você se abrir e tomar aquilo que você recebeu dos seus pais, né? E o dar entra em tantas coisas, tem tantas coisas maravilhosas para a gente falar a respeito, né, dentro dessas ordens. E a primeira de todas, que é o pertencimento, muitas vezes você disse, a sua pergunta respondendo, o que você tem visto, o que você trabalha com as pessoas? Então vamos lá. Fatalmente, primeiro, né, sempre no início que eu comecei o trabalho, vinham muitas pessoas com problemas de doenças, né? De doenças, câncer, doenças que se repetiam na família. E nós olhávamos para isso, né? Depende também da disponibilidade de uma série de fatores. Depois, relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos, problemas. Ai, meu pai era empresário, se dava bem, mas em determinado momento faliu. E eu tô super bem, mas agora a coisa tá indo, eu tô com medo de seguir esse movimento, porque é inconsciente. Como a gente diz, é por honra e por amor, né? Os desenvolvimentos, os abortos, os assassinatos, as adicções, os problemas psiquiátricos, tudo isso nós abordamos em constelação.
tá? É muito E abrangente, é muito profundo e já tem pergunta, mas antes você quer falar mais. Fala pra gente, Ana. então, era isso mesmo que eu ia falar. E na parte organizacional, nós podemos falar que as empresas são vistas como um organismo vivo, que é onde eu Sim. atuo bastante também. As empresas, elas também possuem essas ordens. E quando há uma quebra nelas, há uma desarmonia. E por isso, muitas vezes, as empresas também passam por dificuldades em virtude da desarmonia. Muito bom. Ok? Cabe muito para o que a Ana está dizendo para a gente, uma pergunta que veio. Se ajuda a arrumar emprego e se ajuda a vida pessoal a constelação. Ó, Ah! Eu tenho um caso que eu fiz uma constelação em janeiro. A pessoa estava desempregada há um ano. Ela ganhou de presente de uma outra pessoa que fez a constelação e se encantou e que está na live. E aí ela falou muito desesperada e eu fazia presencial, nesse momento eu estou fazendo online por conta da pandemia. E ela olhou para mim muito desesperada e disse: eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, eu sou mãe e tenho que trabalhar, me ajuda. Aquilo tocou todos tão profundamente. E aí eu falei: vamos ver o que é possível, porque eu não faço nada, a constelação acontece. é. Ela fez a constelação numa quinta-feira à noite, na segunda-feira ela foi chamada para uma entrevista, na terça ela estava trabalhando. Esse é um dos casos, né? Eu tenho casos de empresários que estavam pensando em fechar o negócio, e nós olhamos para o que o sistema estava nos mostrando, e apesar da pandemia, já me deram feedback que estão bem, estão sobrevivendo, Muito porque bom. são inúmeros casos que tem aí para a gente poder contar, né? Como eu disse, eu gosto de falar pouco. Não, não, mas está sendo muitíssimo. Eu acho tão bonito, porque por anos eu trabalhei com a arte. Ainda trabalho, numa porcentagem menor, mas ainda trabalho, sempre me encantou. E a constelação, quando a gente ouve você falando, a gente vê que te encanta também com Me tudo isso que é encanta. transformado, né, Ana? E eu É acho que isso não mesmo. tem, assim, feedback melhor. Perdão. Ah, olha, tem uma pessoa que eu li aqui que passou, que é a Hum. Lely. Ela estava desempregada há 5 anos, falava 5 línguas, pessoal, e não arrumava emprego. Ela, em 30 dias, ela começou, do processo dela, ela fez um acompanhamento comigo, que eu dou também acompanhamento pós-constelação, e em 60 dias ela já estava empregada e está até hoje. E tem novidades aí, tem novidades. Então, você falou assim que atendia presencial e agora está Isso, atendendo online, isso, né? E também exatamente. essa transição. E como é que está sendo essa experiência para você, para os seus clientes e com que você está atuando? Eu lembro que quando a gente falava da Ana sobre constelação, a gente falava sobre parte empresarial. Mas a É, constelação abrange tudo, né? E a tudo, gente tudo. caiu aqui em constelação e espiritualidade. Calma que a gente vai fazer o link de tudo isso, gente. É que a gente é grande, a gente é múltiplo e tudo é possível. A galera tá super animada aqui com os resultados do que você está falando. Os Ai, comentários que aqui legal. são maravilhosos. E porque assim, tudo é importante na vida, né? E olhar Sim, para isso para que fique de uma forma mais equilibrada, com certeza contribui para um resultado mais satisfatório, desde uma vida pessoal, busca de um emprego, a parte espiritual. É, sim, sim, a Ana, ela tem uma bagagem muito boa da parte espiritual também, né, Ana? Então, sim. quem trabalha com a espiritualidade vai ter um olhar diferenciado, né, Ana? Como é o seu É, olhar diferenciado quando você olha um caso usando a ferramenta da constelação? Acho que isso é muito rico eu te perguntar. Você concorda? claro, claro. O que que acontece? Normalmente, como eu disse, em constelação nós não falamos de religião, mas nós Sim, falamos de fé. Então, uma das potencialidades que eu coloco sempre nas constelações é a espiritualidade, né? A espiritualidade dentro da linha da crença, daquele clã que está ali.
E muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam meio desmotivadas, descrentes, sem fé mesmo. Então, um dos trabalhos que eu faço é promover que essa pessoa se reconecte com a sua fé, seja ela qual for, né? Porque eu faço, eu dou atendimento para evangélicos, umbandistas, católicos, Não tem preconceito. espiritualistas, ateus. Foi muito interessante porque a minha amiga de infância, ela é ateia, ela brinca e fala que é muito engraçado, que ela fala, eu não acredito no que você acredita, mas reza aí. Ela fala assim. E aí é muito interessante porque ela veio participar e hoje ela é uma super incentivadora e fala: você tem que trabalhar com isso, o mundo precisa saber. E é louco. Porque ela fala, eu não falo da religião, mas eu falo da fé. Então eu trago essa conexão. Muitas vezes as pessoas vêm despedaçadas, vêm desacreditadas, né, da sua religião. E eu, como uma pessoa que sou de fé, eu procuro sempre dar essa pitada, essa conexão, colocar a pessoa em ordem nesse movimento da vida, se conectando com seus ancestrais. Podem ser budistas, podem ser orientais, podem ser muçulmanos. Todos, todos, nós precisamos dessa conexão. Sim, e a Ana tem uma força, como a gente já falou, tem uma energia. A Ana, ela tem uma disposição que eu acho que faz toda a diferença, né? No trabalho dela. Tem pergunta aqui, vou aproveitar, tá bombando. Pode Pergunta perguntar. se ajuda na questão da perda do luto, de seguirmos em frente. Também fizeram uma pergunta se ajuda em relacionamento organizacional com as equipes. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Então, primeiro em relação ao luto, a constelação nos conecta com a força, com a presença, com aquilo que a pessoa nos deixou. Eu perdi a minha avó há 2 anos, né? E a minha avó era a matriarca da família, mas a constelação não me deixou cair naquela depressão do luto, daquela perda, porque eu sinto ela viva comigo. Eu sinto a força dela, muitas vezes eu sinto o cheiro dela, a presença dela, aí já é uma outra história, mas é incrível, porque nós conversávamos sobre isso, sobre constelação e sobre o que seria depois, e eu sinto ela viva. Eu sinto ela viva quando eu faço um chimarrão e tomo com as minhas filhas, quando ontem foi Dia das Avós e eu fiz uma homenagem para ela. Mas mais que isso, eu me sinto ela viva dentro do meu coração todos os dias quando eu levanto e penso, eu vim de mulheres fortes, da minha mãe, da minha avó, dos meus pais, do meu pai, dos meus avós, e aí isso é constelação, né? Ah, e agora falando sobre diagnóstico de equipe, recentemente também eu fiz para uma executiva de uma multinacional. Ela estava com muita dificuldade há 5 anos de ter uma pessoa na vaga e conseguir. E nós fizemos um diagnóstico sobre qual era o problema que estava acontecendo naquela vaga. Por que que não parava ninguém ou vinham pessoas fora de perfil? Então, nós trabalhamos também na parte organizacional, empresarial, para fazer diagnóstico, para levantar quais são as dificuldades, quais são as deficiências, ou até mesmo quais os próximos passos para lançamento de produto, para mudança de área. Na questão pessoal, eu fiz algumas transições de carreira também, né? E a minha própria história se enquadra nisso, porque eu não abri mão da parte empresarial e eu trabalho em paralelo à questão terapêutica e ambas me dão muita alegria, muitos resultados, né? Você conseguiu equilibrar duas carreiras totalmente diferentes, mas que se complementam, né? Pois é, e se a gente parar para pensar, não é tão diferente. O que é constelação? É o nosso dia a dia, é a vida, é como você se relaciona na rua, é como você se relaciona no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus amigos. Constelação é isso, é você não representar, não existe uma representação, é a vida de verdade.
né? É assim Mais que saudável, né? De uma forma Isso. mais saudável. Mas também olhando para questões que nem sempre são tão boas, né? Por exemplo, as adicções, os abortos, os traumas, também nós olhamos para isso, porque senão parece que a vida é só cor-de-rosa, e não é verdade, né? Não. Nós temos muitos embates, né? Nós temos muitos confrontos e muitos desafios. E eu vejo a ideia da constelação é exatamente essa, é trazer um pouco mais de ordem, de tranquilidade, até um olhar mais maduro, sabe? Trazer uma maturidade para você olhar para a vida de uma outra Com forma, base. Com com base. base. E ter força para poder agir e coragem de olhar. Acho que quando a Exato. gente vai para uma constelação, eu sou uma pessoa que amo também constelação, como todo o nosso público, esse brilho que a Ana está falando aqui para gente, do que ela faz. E minha primeira constelação presencial, a Ana estava presente e foi muito especial. Tudo Foi foi muito lindo. especial, foi lindo. E, e é um resgate, e você precisa ter coragem. Eu acho que o online hoje, ele permite ser uma forma mais, talvez, reservada, uma coisa mais intimista e acho que facilita muito para quem é mais reservado, Sim, né? com Já certeza. já fica a dica, mas eu acho que também nada substitui um presencial em grupo que tenha força. Tudo é tão especial, eu acho que tudo merece ser vivido e contemplado para quem está disposto. O fato é, você vai mudar e vai mudar Vai para melhor, mudar. né? E há que se ter coragem, mas viver tem que ter coragem. Para se Tem que viver ter tem que ter coragem. coragem. E eu me lembro Sim. muito, muito engraçado, eu vou te dar um feedback ao vivo, que na sua constelação me vinha uma frase em inglês. E eu falava, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu estou fazendo aula de inglês agora. Porque já que as constelações me trazem conexão com outras línguas, eu preciso estar saber. Sim, É sim, muito sim. legal, você lembra? Eu, não, eu Sim, eu acho que você lembro. lembra, mas foi incrível. Eu falava, mas o que que você... Terminou a constelação? Deixa eu ver o que é isso. Aí eu olhava para você e falava, olha só! Você lembra disso? É Foi algo que porque, eu é, resgatei. é porque eu sou pouco vibrante, né? Então, Não é nada, gente. Não é nada é, vibrante. E ó, as pessoas estão perdendo isso, Ana. Essa cor, essa realidade, essa maturidade, essa alegria. E as pessoas estão perdendo isso. Então, acho que quando a pessoa dá a possibilidade de conhecer você como pessoa e também como profissional, você lembra isso, você acorda isso nelas. Tem mais pergunta, vamos lá? Tem mais vamos lá. pergunta. Vamos para as perguntas. Estou perguntando aqui se a constelação ajuda com pessoas tóxicas na família e no trabalho. Estão perguntando também sobre a questão de profissional e subordinado, se pode melhorar essa situação. Acho que a hierarquia seria o caso, né? E quando Comunicação. a comunicação e quando o desentendimento com a chefia, exatamente, ó, impacta a vida pessoal da profissional, né? Então, uma coisa está ajudando a outra. Tá falando que a constelação ajuda muito a se reconectar com você mesmo. É Sim. possível falar sobre família e trabalho ou precisa ser separado? Vamos ficar por aqui. Aí vai ter mais uma perguntinha que não tá aqui, que foi feita em box pra gente, né, nos bastidores, que eu vou pedir para Ana responder, que ele é muito importante. Depois a gente volta com o que tá aqui. Tô amando a participação de vocês, galera. Vamos lá. Vai Vamos lá, lá. Ana. Com você. Então, na questão entre funcionário e subordinado, é muito interessante porque o que acontece? Muitas vezes há uma contratransferência e a gente consegue identificar isso na constelação. Ou seja, eu olho para o meu chefe como eu estou olhando para os meus pais, ou para o meu pai ou para minha mãe. E eu levo para o meu trabalho a minha dificuldade pessoal. Então, Sim. muitas vezes, através da constelação, a gente identifica, a pessoa vem para a organização, para falar de trabalho, mas a gente identifica, sim, um problema pessoal. E aí são situações separadas, que normalmente eu indico, olha, hoje nós vamos trabalhar esse tema, que você veio para esse tema, mas você tem que trabalhar isso, isso, isso e isso, porque precisa, porque está gritando. Ou muitas vezes
a pessoa fala, não, já quero marcar. Eu falo, calma, vamos devagar, você tem que assimilar. Porque uma pergunta que você fez no início era como funciona a constelação, como ela atua. Ela atua do momento que você começa, que você está ali fazendo, se você está participando como participante de uma outra pessoa, em quem você pensa por conta do campo morfogenético, e ela continua atuando no seu campo por 6 meses, 1 ano. Tem constelações que eu vejo o resultado até 2 anos depois, porque é um processo. É um processo, né? E geralmente as pessoas vão se aprofundando e vão se entregando e vão, como você disse, se dispondo com coragem para fazer as transformações, né? Porque afinal, se você procura alguém para te indicar o que não está muito legal, significa que você não aguenta mais, né? Não dá para ser mais do mesmo, não é verdade? E não tá enxergando sozinha, né? Precisa de ajuda. E o precisar de ajuda Isso. é tão valoroso. É um olhar de fora, é uma ferramenta poderosa, é onde realmente você quer uma mudança na sua vida. Você chegou, muitas das vezes, no seu limite, né? Isso. E não consegue sozinho, né? Não Então é consegue porque fazer. o seu limite é até aqui eu consigo, daqui para cá eu preciso de ajuda, Sim. né? É Tem uma verdade. pergunta aqui muito importante, que é sobre, foi a primeira pergunta que a gente recebeu. Como honrar pai e mãe e como eu lido com uma mãe que sempre me prejudicou. Eu acho que isso é tão importante porque a mãe traz a gente para a vida. Se essa relação não é saudável, meu Deus do céu, vai ser difícil essa vida. Conta aí, Ana. A gente quer Então, saber. nessa pergunta é o seguinte, ela diz que ela tem uma relação tóxica com a mãe, é isso? É. Então, assim, como honrar pai e mãe? Como é que se honra na prática pai e mãe? Essa é a Ah, primeira. ótimo. Ótima E a, pergunta. e a segunda, como faz para honrar a mãe, sendo que é a pessoa que me prejudica? Eu acho Ah, que ótimo. isso faz parte das realidades de muitas pessoas, né? Então, primeiro de tudo, a gente honra a vida que nós recebemos dando a vida, passando a vida adiante, sendo pais. Ai, Ana, e agora? Eu não fui pai, não fui mãe, e aí, o que que eu faço? Você honra a vida que seus pais te deram sendo feliz, sendo bem-sucedido e Sim. sendo adulto, maduro, sem, assumindo o seu lugar no mundo. Para que você veio aqui? Então, isso já complementa quando ela diz assim, ai, como eu faço se eu tenho uma relação tóxica com a minha mãe, se ela me prejudica? Primeiro, precisamos saber, ela não deve ser criança para poder fazer essa pergunta, né? Sim. Então, tem que entender que dizer sim para a vida da mãe, que a mãe deu, que o pai deu, é muito além do julgamento. Então, como criança, nós queremos sempre mais dos nossos pais. E Sim. nós não precisamos manter relações tóxicas, mesmo que sejam familiares. O que nós devemos e como nós podemos honrá-los, primeiro, sendo felizes. Segundo, deixando os nossos pais em paz, assumindo a nossa vida como adultos, tendo a maturidade de entender que eles nos deram a vida. Isso é maravilhoso. Nós não temos como devolver a vida para eles, mas nós podemos honrá-los vivendo e sendo felizes, sendo bem-sucedidos, sendo amorosos, vivendo de forma madura, né? Mas isso Eu, incomoda, hein, Ana? Mas é jeito, gente. dá Ó, um nó, né? estão dizendo que aqui tá uma sensação que estamos fazendo uma constelação ao vivo. Eu estou amando isso. Isso é maravilhoso, gente. Essa semana é para vocês. Deixa eu aproveitar e falar da semana. Sim. Primeiro, todos os projetos que eu tenho feito, através dos meus atendimentos, para quem não me conhece, me sigam, gente. Para quem não conhece a Ana, sigam a Ana. Ana Cristina Pimenta. Eu sigo ela, dá uma olhada lá, ela me segue. É para o bem-estar, é para algo maior, é para algo melhor, é para a saúde. E a gente pode fazer isso de várias maneiras. Quando eu tinha meu programa Sua Beleza Continua em Índia, veio a pandemia, a gente levou para a live. E das lives vieram os projetos das semanas.
do qual a gente apresenta vários temas, vários profissionais que estão arrasando dentro das suas áreas, que nasceram para fazer isso, e está tudo registrado nas redes sociais. E com isso vieram os lançamentos dos meus minicursos, com os outros profissionais, com os outros especialistas. Dá uma olhada lá no link da bio, se você gosta sobre óleos essenciais, cuidados com as mãos, com os pés, com a sobrancelha, depilação, treino em casa, postura para criança. Como é que a sua criança está fazendo lição de casa aí na sua casa? Vamos melhorar isso? Vamos olhar para isso? E com isso também vieram as posturas saudáveis para o profissional da beleza, do qual eu estou muito ligada com essa galera, porque o programa chama Sua Beleza com Sino Angel, e eles cuidam de todo mundo e não cuidam deles. Então eu fiz um mini curso para vocês que fazem escova, manicure, pedicure, faz maquiagem. Dá uma visitada lá na minha bio que vocês não vão se arrepender. E o meu mais novo projeto, que eu preciso falar, gente, é coisa boa, né? E são públicos diferentes que talvez você esteja precisando, assim como uma constelação, está precisando também desse auxílio no movimento humano. É o meu curso de exercícios de bem-estar para você fazer na sua casa. Respiração, para diminuir estresse, tirar a ansiedade, deixar esse corpo flexível. Ficou tão lindo, estou tão orgulhosa desse projeto. E daí surgiu, agora em agosto, que é a mais nova novidade, que eu não consigo ficar parada, porque eu vim para fazer, para acontecer que nem você na vida. Estou fazendo dicas diárias. De segunda a segunda vai ter dica aqui com vários especialistas para você melhorar a tua vida. Então você é o nosso convidado. Todos os dias a partir de agosto até dezembro terão dicas. Todos os dias com profissionais do qual eu conheço, do qual eu acompanho o trabalho, do qual já vieram aqui fazer live. E você é o nosso convidado para saborear, aprender a aplicar e ficar ainda mais bonita, ficar mais saudável, ficar mais feliz, que é o que a Ana está falando. Eu amo fazer tudo isso e todas essas pessoas do qual Deus vai colocando no meu caminho, cruzando, a gente vai crescendo junto, a gente vai fortalecendo, tô arrepiada. E a Semana da Espiritualidade, gente, veio brindar tudo isso. E muita gente me pergunta, se você é uma educadora física, você é uma apresentadora. Gente, saúde para mim está interligado com tudo. E espiritualidade é saúde, é ser mais saudável, é ser mais feliz. E hoje nós trouxemos com a Ana o tema constelação. Amanhã vai ser com a Sueli. Ela vai falar de gestantes, ela vai falar de todo um trabalho que ela faz mais de 40 anos com mulheres. Por que que uma criança vem? Como que ela é recebida? Como que é vivida a espiritualidade como bem maior no seu dia a dia? É uma pessoa muito especial, todos são, para trabalhar com espiritualidade, né? Aí na quarta-feira vai ter um break. Eu vou estar lá na Track Field, às 20 horas, ensinando você a melhorar sua postura e diminuir sua barriga. Todo mundo está convidado, mas tem que se inscrever. É saúde, gente. É você cuidar de você. Na quinta a Legal. gente volta, sabe com o quê? Com iniciação cristã. Todo mundo tem uma iniciação para falar de religião, de espiritualidade. Eu estou fazendo um catequista que quase foi padre, mas aí o destino mudou. E aí ele se tornou catequista, ele vai contar tudo isso, essa experiência de trabalhar com as crianças. E como elas vencem, como elas estão hoje. Eu lembro da minha época. Como é que está hoje? Na sexta a gente brinda espiritualidade com reiki para criança, para animais, para pessoas, de uma forma também filantrópica. E a pessoa está aqui, ó, que é a Ivone Valentim. Então é tanta coisa boa. Você é meu convidado, Ana, você está super convidada, a Kátia, Obrigada. Alexandre, todos, João, tá todo mundo convidado. E quem mais quiser estar conosco a semana inteirinha. Semana sim, semana não, a gente está junto aqui com a Sinuê e os nossos convidados, que trazem toda essa alegria para a gente, com o seu coração, com o seu conhecimento, com a sua disposição. Compartilha que é para vocês, para que a gente possa crescer e fazer mais, ok? Então, eu Oi. te perguntei que você gostaria de falar aqui pra gente, que você acha importante. Conta tudo. Olha, E aí, aproveita e fala com tudo que você está trabalhando agora, porque um monte de gente está curiosa aqui. então, eu tô vendo aqui uma pergunta da Amanda Ronha. Ela perguntou assim: e quando a pessoa tenta crescer e a mãe segura, só destrói a pessoa? Então, isso é uma dúvida, né? As relações entre mães e filhos. A questão é: você é adulto? Você vive a sua vida? Então, chegou o momento de você se desprender
das opiniões e das expectativas que te prendem aos seus pais. Isso não é desonrá-los. Porque se você, lembra, se você é feliz, se você é bem-sucedido, você já está honrando a vida que eles te deram. Né? Então, sim, é possível você se desprender de relações tóxicas, como eu disse, mesmo que sejam familiares. Né? E outra coisa muito importante é não tentar mudar isso. Você pode se trabalhar. Você tem condições, como adulto, de ir até um terapeuta e trabalhar essa questão para você ter uma visão diferente e isso transformar a sua vida. E não você ficar na criança que pede o colinho, que exige da mãe a atenção e que quer que a mamãe seja como você, espera, idealiza. As mães, os pais são seres humanos, eles erram, as mães têm a sua vida, então vamos deixar nossas mães em paz um pouquinho e crescer e seguir nossa vida e honrar elas sendo muito felizes. Esse é o maior legado que elas podem nos deixar. E sim, compreender que você não tem que educar a sua mãe, sua avó, ninguém. Você tem que educar o seu filho e fazer a sua transformação. Sim. É exatamente isso. Nós evoluímos como seres humanos, em espírito, em alma, em corpo, quando nós aceitamos e damos o sim à nossa felicidade. E essa é uma aventura que é a aventura de se viver. E as pessoas estão muito mal acostumadas a invejarem quem é feliz. Na verdade, é pura falta de percepção de si. A questão é, todos nós nascemos para ser felizes, né? E é o que a Ana acabou de falar, isso não tem que ser uma regra, isso não tem que ser uma exceção, pode ser uma regra, se você quiser. Vou aproveitar aqui, a Kelly está agradecendo, que depois que ela fez o alinhamento comigo, ai, Kelly, você é maravilhosa, que o corpo dela ficou outro. Gente, é verdade. Minha avaliação postural, eu sou fã mesmo. Ela tá melhorada, ela tá cada vez melhor. Hoje eu tô falando de 5 posturas. É online já faz mais de 2 anos. Eu levei, né, todos os meus procedimentos para o online e tem sido muito bom. Tô expandindo. Hoje eu falo de postura, a minha vida é sobre postura saudável, né? No seu físico, então a pessoa chega com uma dor no pescoço, uma dor na lombar, a gente vai ver essa saúde de um jeito diferente. Vamos ver a postura emocional, mental, social e também energética. Quando a gente faz esse quebra-cabeça, nessa avaliação, junto com o atendimento, o corpo fica leve, solto e tem sensações que muitas das vezes ele nunca sentiu, ou estava bem esquecido de como ele nasceu para ser feliz. Ajuda você a ter um bem-querer maior para você. Eu sou fã, tá? Tati, informações da avaliação postural, eu vou pedir para você entrar em contato direto comigo pelo direct ou pelo meu telefone, 98 96 011 30. Me segue que eu falo mais para você. Essa semana tá cheia de avaliação, um monte de mulheres que estão sofrendo, Ana. Ficarem muito tempo com as suas crianças, muito tempo em home office, o corpo tá sentindo, a emoção tá sentindo, elas estão aumentando o peso. Isso está mexendo com a autoestima. Com a avaliação, a gente muda tudo isso e vai para o trilho da saúde. Então, é muito bom. Bem interessante você ter abordado esse assunto, porque eu tenho atendido algumas pessoas com essa queixa de sobrecarga, né? E aí a gente tem feito um trabalho de colocar na agenda. Eu sei que é muito difícil, eu sei que como mãe de crianças pequenas, então, muitas realmente num estado bem de cansaço imenso. Mas há aí uma série de ferramentas terapêuticas que eu indico, né? E que inclusive a gente faz. Eu trabalho algumas hipnoses, nós trabalhamos também relaxamento, a gente faz alguns trabalhos para poder aliviar um pouco a tensão. Eu estava olhando aqui no Story e me perguntaram, acho que foi a Kelly, são quantas sessões que devem fazer de constelação? É muito legal essa pergunta. Obrigada, Kelly. O que acontece? Constelação você faz uma vez. Você faz para um determinado assunto uma única vez. E aí ele vai atuando. Então, as sessões são
terapêuticas, são de acompanhamento e de entendimento. O que aquela constelação te trouxe de informação, são inúmeras. Você pode trabalhar uma constelação que você fez um ano ou mais até, né? Em cima daquele tema. Por quê? O leque se abre. Então, a minha sugestão é: escolha um tema que está mais urgente, porque muitas vezes você escolhe um tema, acha que é aquilo que está ali, que vai... eu vou trabalhar isso, e a constelação revela outras coisas, né? Como eu disse, a constelação trabalha no inconsciente, trabalha naquilo que a gente não vê, não enxerga. E aí trabalha muito, muito as questões: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou representando? E aí, quando você faz uma constelação, você se dá conta que você está repetindo por amor, por honra, uma história de algum antepassado, ou você está presa em uma determinada situação, que aquele antepassado precisa ser olhado, incluído e reverenciado. Eu tenho uma historinha muito legal para contar sobre constelação. O Bert contou também essa história no primeiro encontro que ele veio ao Brasil, né? Porque o Bert não queria fazer. E aí ele veio no Brasil e falou essa história. Ele atendeu uma família que a menina de 14 anos, sem nenhum motivo, era francesa, começou a se prostituir. Ela fugia e se prostituía. Família com dinheiro, com educação, com tudo. Ela tinha tudo, não tinha motivo aparente para se prostituir. E aí eles tentaram de tudo e descobriram a constelação. E foram fazer. Para surpresa deles, essa menina estava representando, honrando uma pessoa excluída do sistema. Quando houve a guerra, teve uma guerra, agora eu não me lembro qual guerra foi, porque já faz um tempo, teve muita fome na Europa, muita fome. E o que ocorreu? Naquela época, tinha uma irmã mais velha que teve que se prostituir para que a família sobrevivesse, senão morreria de fome. No pós-guerra, quando todos se restabeleceram, eles excluíram ela. Como consequência, ela ficou louca, foi internada e morreu nesse hospício. Então, a terceira geração era essa menina de 14 anos. E ela estava louca. O que ela tinha que pular e fugir e se prostituir? E isso foi identificado na constelação. Então, é algo assim... muito profundo. Muito profundo. Então, esse é o do que o Bert trouxe. Tem situações, algumas pessoas estão colocando aí, que fizeram constelação organizacional. Mudou a vida. Que mudou a vida, que mudou o direcionamento, que eu fiz o diagnóstico, era empresária, se abria a mão, se continuava, o que fazia e para que lado a constelação mostrava. Hoje eu tenho maior orgulho de falar que fazem 7 meses, 8 meses que nós fizemos, porque foi em novembro do ano passado, e bombou profissionalmente. Assim como tiveram pessoas que vieram para fechar, como eu disse, a empresa e continuaram com a empresa aberta, né? Então, nós não fazemos constelação. Por isso que a gente fala, eu sou facilitadora, eu só sou um instrumento, né, para poder fazer essa transformação, para trazer essa energia, para conectar as pessoas com o verdadeiro propósito. Uma outra coisa que a constelação também trabalha é qual o propósito de vida. Para que eu estou aqui? Tem muita gente que faz o que não gosta, trabalha no que não quer. E aí, o que eu estou fazendo aqui? A constelação também traz esse direcionamento para o propósito de vida, né? Para alinhar, olha, mas eu ganho dinheiro, mas não me traz felicidade. Tá bom. Então, vamos fazer uma transição, vamos complementar. Quem disse que para ser uma coisa precisa largar a outra?
não é Exato. verdade? Nós somos Exato. seres multidimensionais e como seres multidimensionais, muito nos é afetado psicologicamente, energeticamente, espiritualmente. Falando de espiritualidade, espiritualmente sim, a sua conexão, como que você conversa com Deus, como você trabalha a sua espiritualidade com a sua ancestralidade, não é verdade? Então, Sim, dentro dessa multidimensão, muitas vezes a bola tem que estar redonda, a bola quadrada não rola, ela sim. tem que estar redondinha, né? Então a constelação vem trazer isso também, vem trazer essa luz, esse direcionamento em relações, em relacionamento amoroso também, né? Então, enfim, é muito maravilhoso. Eu fiz, como eu disse na colinha, eu coloquei aqui, né? Agressividade, eu atendo crianças também que têm dificuldade de relacionamento, de comunicação. Né? Muitas vezes essa criança está honrando, está fazendo aquilo por honra a um sistema familiar. Claro que tem todo um conteúdo psicológico, outras questões, né? Sim. Então, é isso. Que lindo. Ana, como a gente te encontra? Pelas redes Ah, sociais? Fala pra gente. Tá todo mundo então, querendo saber aqui. Então, no meu Instagram tem um link na bio que vai direto para o meu celular. Lá, se você linkar, também tem um cartão virtual que depois eu passo para Eu vocês. ganhei o meu Eu, hoje, hein, gente? eu sou nova nessa questão de redes sociais, porque Não eu pega era super bem, eu Ana. Pega era super bem. super assim, ai não. Justamente por essa questão sigilosa, eu trabalho com muitos clientes que não gostam de se expor, e aí eu não gostava de colocar nada nas redes sociais. Então eu abri o meu Facebook, que é Ana Pimenta Constelações e Parapsicologia, né? Depois a gente Então é vai por fazer uma aí que live vocês disso, né? dá para fazer uma live só disso. Dá para fazer uma live só para contar os causos que são maravilhosos, né? Tem situações de uma constelação que eu fiz para uma pessoa maravilhosa, que a filha estava em risco de morte, graças a Deus houve uma grande transformação e, enfim, tem coisas maravilhosas acontecendo na vida dessa pessoa e dessa filha e dessa família. Então é como você falou, vai ter que ser uma live só para contar os causos. A gente vai marcar. Eu tenho lives programadas até setembro. Ai, Uma semana maravilha. sim e uma semana não. Hoje já foi do autocuidado, da beleza, da postura saudável, do bem-estar e agora a nossa da espiritualidade. Porque a vida é assim, gente, é tudo isso de bom. A nossa próxima live, que não será na próxima semana, será na outra, é de Pilates. Então, eu já falar sobre Pilates, sobre vendas online, sobre Pilates para gestante, estúdio para dor, para deficiente. Como projeto social, vocês estão super convidados, porque o Pilates é para a vida também. Depois vai ter no final de agosto, lives falando sobre ciência e movimento, professores universitários que graúdam, pós-graúdam as pessoas e que têm feito um trabalho lindo e vão dizer para a gente o que mudou na ciência, como que essa relação do corpo com a dor, com o movimento, não movimento, fantástico, a galera top. Depois nós teremos a semana das lives de dança encanto, dançar é encantar, e depois uma semana todinha falando sobre filantropia. É tudo coisa que eu gosto e amo, eu acho que você também. É. Mas gostei bastante, bastante De trabalho. Deixa eu falar antes que caia. Eu tenho que agradecer aos meus amigos, aos meus parceiros que estão aí vendo, ao meu marido que está ali vendo, está lá na cozinha, ninguém veio na sala, as minhas filhotes, ao meu irmão, minha cunhada, tá todo mundo aí, ai, que coisa gostosa. Foi muito gostoso. Foi um prazer estar com vocês. Realmente eu estava nervosa, não conseguia almoçar, estava aqui, mas foi uma delícia, melhor do que realmente melhor do Esperava, que eu né? esperava, bem melhor, bem que você falou.
né? Falei. Ó, nessa pandemia, muitas novas habilidades. Eu já tinha feito umas 2, 3 lives e agora já tem umas 300 aí no currículo. E quero fazer Uau! cada vez mais. Sim. E foi de diversas formas, maneiras, tentando acomodar todo mundo, porque eu não consigo fazer as coisas só eu. Por mais que eu faça bastante, eu gosto de estar com as pessoas. É a maneira que eu crio de estar com as pessoas. E tem sido Uhum. muito gratificante, porque a grande maioria dos meus convidados são pessoas que nunca fizeram live, são pessoas que nunca estavam em redes sociais. Isso é uma alegria para mim, uma pela confiança, uma pela credibilidade, uma pela amizade, outra por essa troca, uma pela resposta do público, mas principalmente porque eu já passei por todos